Fala, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Domingo 25 de fevereiro, estamos começando mais um resumo semanal, graças a Deus. Mais uma semana vencida, louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai trazer o resumo aí do que a gente aprendeu na nossa semana que passou. Deixa eu pegar uma colinha aqui, né? Deixa eu ver, dos dias 19 a 23 de fevereiro, segunda, sexta-feira passados, né? Então eu quero relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses dias aí, tá bom? Eu conto com você, vem comigo, mas antes espera só um pouquinho, depois da nossa vinheta. Solta aí, produção. E na segunda-feira, queridos, dia 18, ou melhor, dia 19 de fevereiro, começando a nossa semana, na nossa meditação que recebeu o seguinte título: seja qual for a mensagem, anuncie. E nós tomamos como base o texto que está em Mateus 12:18, que vai aparecer aí na sua tela, que diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Meus queridos, nós vamos meditar mais especificamente na parte que vai ficar em vermelho na sua tela, que diz assim: e ele anunciará juízo aos gentios. E utilizando esse trecho, nós aprendemos que nós fomos chamados para anunciar. Mas anunciar o quê, queridos? Anunciarmos o poder de Deus, o seu nome e principalmente a sua palavra. Amém, queridos? E nessa meditação de segunda-feira, queridos, nós aprendemos que nós devemos anunciar um Deus que ele é amor, mas que também ele é fogo consumidor. É anunciar um Deus que ele é nosso advogado, amém, amados? Mas que em breve ele vai ser um juiz. E devemos anunciar também, olha, um Deus de perdão, um Deus de libertação, de transformação, de salvação, mas também um Deus de juízo, amém, queridos? E a gente sabe que a mensagem de juízo ninguém gosta de ouvir, é uma mensagem complicada até mesmo de você pregar, né? Mas, enfim, amados, o que a gente aprendeu? Que seja qual for a mensagem, seja uma mensagem leve, seja uma mensagem pesada, seja uma mensagem doce, seja uma mensagem amarga, que Deus, que nós devemos anunciar, tá bom, queridos? Que a gente, na verdade, amados, nós não fomos chamados para anunciar aquela mensagem que nós queremos anunciar, mas nós fomos chamados para anunciar a mensagem que Deus quer falar, tá bom, meu amado? É isso que nós aprendemos aí na nossa segunda-feira, dia 19 de fevereiro. E na terça-feira, queridos, no dia 20 de fevereiro, nós demos esta meditação o seguinte título: não desista, Deus é contigo. E utilizamos como base o trecho que nos diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Agora presta atenção, porque nós vamos ler esse mesmo versículo, só que na tradução da linguagem de hoje. E está escrito assim, olha, vai aparecer na sua tela aí também. Isso. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Nessa meditação, queridos, nós vimos que às vezes, nós aprendemos que às vezes é exatamente assim que todos nós nos sentimos em determinados momentos da nossa vida, tá, queridos? Todos nós nos sentimos assim, como um galho, né? Fraquinho, quase que se partindo, né? Assim que diz assim, mas um galho quebrado, quase que se partindo, então como uma luzinha bem fraquinha, quase que se apagando. Não é verdade? Vamos ser sinceros, queridos. Quem de nós nunca se sentiu assim na vida? E, queridos, isso não é sinal de falta de fé, não. Isso é sinal de que eu e você, que nós somos seres humanos. Portanto, queridos, todos nós estamos sujeitos a sentimentos, a pensamentos, né? Como estes. E olha só, presta atenção. Se seu galho está quebrado, entregue-o nas mãos do carpinteiro Jesus, que ele entende tudo de madeira, ele vai consertar o seu galho com certeza. E se a sua luz está fraquinha, quase apagando, meu amado, entregue-se às mãos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. E a luz de Jesus, meu amado, ele é mais brilhante do que a luz do sol. Amém, queridos? Presta atenção, a palavra de Deus para mim e para você hoje é a seguinte: não desanime, não desista, levanta essa cabeça, porque Deus tem mudança para essa história, Deus tem vitória para a tua vida, porque esse Deus, meus amados, ele é especialista em nos levantar quando nós estamos prostrados, especialista em nos animar quando nós estamos desanimados, ele é especialista em transformar tristeza em alegria, transformar lágrima em sorriso, noite em dia, derrota em vitória, maldição em bênção. Esse Deus é especialista nisso. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos
na nossa meditação de terça-feira. Passamos para quarta-feira, dia 21 de fevereiro. O título da meditação desse dia foi: Só Deus pode nos conceder discernimento espiritual. E o texto que nós utilizamos, Mateus 12, 22, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Nós aprendemos aqui, queridos, que aquele homem ficou cego e mudo, mas não por causa de uma mera enfermidade física, vamos dizer assim, queridos. O texto deixa bem claro que ele ficou assim porque ele estava possesso por um espírito imundo. E aí, queridos, o que nós aprendemos? Que há determinadas situações de enfermidade que não são de caráter puramente físico, mas são de caráter puramente espiritual. Foi o que a gente aprendeu aqui com esse homem. Amém, amados? Queridos, nós não estamos aqui afirmando que todas as enfermidades são de caráter espiritual, não é isso não, tá, queridos? Mas há determinados casos, como foi o caso desse homem aqui, isso fica claro, né? Que a enfermidade era de cunho espiritual. Você está conseguindo entender? Agora, a pergunta é a seguinte: como sabermos, né, quando é de cunho espiritual e quando é de cunho natural ou carnal? Como é que a gente faz para discernir? Aí você vai precisar de uma coisa chamada discernimento espiritual. Como é que a gente consegue isso, pastor? Meu amado, minha querida, você só consegue discernimento espiritual através de um relacionamento real, verdadeiro, genuíno com Deus. Sabe por quê? Porque discernimento espiritual só Ele pode nos dar, só Ele pode nos conceder. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Quinta-feira, dia 22 de fevereiro, na meditação que nós demos o seguinte título: Não permita que o inimigo roube o que o seu pai te deu. E nós utilizamos novamente o trecho que está em Mateus 12, 22, que nos diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E nessa meditação, queridos, nós aprendemos que enxergar, falar, ouvir, dentre outros sentidos, como tato e o paladar, nos são concedidos pelo nosso Deus, são bênçãos que esse Deus nos concede. E o nosso inimigo é assim que ele trabalha, queridos. Como é que ele trabalha? Ele tenta tirar de nós, roubar de nós tudo aquilo que o nosso Pai Celestial nos concedeu por direito. E não que nós sejamos merecedores dessas bênçãos, não, tá? Mas é que ele nos concede simplesmente por sermos seus filhos amados. Consegue entender? Por isso, queridos, nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas tire de nós bênçãos que o nosso Pai Celestial já nos concedeu. Por exemplo, no caso desse homem aqui, o diabo tentou tirar, né? Tentou porque Jesus restituiu, que a Bíblia diz que Jesus veio para isso mesmo, para desfazer as obras do diabo, né? Então, o diabo tentou tirar dele o direito de enxergar, o direito de falar, né? E Jesus restituiu a esse homem esse direito. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o que Deus tem, melhor dizendo, o que o inimigo das nossas almas tem tirado de você? Bênçãos que Deus tem te concedido. O que você tem permitido que ele tire de você? O que ele tem tentado tirar de você? Quem sabe a sua alegria? Quem sabe tentado tirar a tua paz, a tua capacidade de perdoar, de repente até mesmo a tua fé? Eu não sei, meus amados, mas uma coisa eu sei: nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas roube bênçãos que o Senhor, nosso Deus, que o nosso Pai Celestial já nos concedeu. Amém, queridos? E foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira. E na sexta-feira, meus queridos, dia 23 de fevereiro, encerrando assim a nossa semana, na nossa meditação intitulada de Desconhecido na Terra, mais conhecido no céu. E nessa meditação dessa sexta-feira, nós aprendemos o seguinte, queridos: nós utilizamos o mesmo trecho que está em Mateus 12, 22, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E o texto nos diz que esse homem foi levado até Jesus por algumas pessoas, por um grupo de pessoas. Agora repara, queridos, que a Bíblia não dá nenhum detalhe sobre esse grupo. A Bíblia não fala quem são, quantos são, o nome deles, se eram só homens, se eram só mulheres, ou se era um grupo misto. A Bíblia não dá nenhum detalhe sobre esse grupo. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre eles, não dá nenhum detalhe sobre eles. Agora, queridos, esse grupo foi determinante para aquele homem, para que aquele homem fosse liberto.
consequentemente curado, porque Jesus libertou e curou aquele homem, né? Porque muito provavelmente, se esse grupo não leva esse homem até Jesus, muito provavelmente esse homem continuaria mudo, continuaria cego e, o que é pior, continuaria oprimido, possesso por aquele espírito imundo. Então esse grupo de desconhecidos aqui, queridos, foi fundamental, foi determinante, importantíssimo na vida daquele homem. E eles, queridos, esse grupo, eles fizeram algo tremendamente maravilhoso por aquele homem. E eu não tenho dúvida nenhuma que ver aquele homem liberto, enxergando, falando, com certeza absoluta, foi a maior recompensa que eles podiam ter recebido. Nós não sabemos quem foram estas pessoas, nós não conhecemos estas pessoas, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus não só sabe, como conhece muito bem essas pessoas. E mais do que isso, já tem preparado para cada uma delas um galardão. Porque é assim que funciona. Queridos, preocupe-se em levar vidas a Jesus. E é bem provável que fazendo isso, né, a gente não fique mais conhecido, a gente não fique mais famoso, a gente não seja reconhecido, não é assim, amado? Muito provavelmente nós não vamos ter mais visualizações, não vamos ter mais curtidas, não é assim? Nós não vamos ter muitos likes, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, querido, seremos conhecidos de Deus no céu e Ele quem nos recompensa. Você está conseguindo entender? E eu entendo que é muito melhor, né, sermos desconhecidos aqui na terra e conhecidos lá no céu do que sermos super famosos aqui na terra e desconhecidos lá no céu. Você está conseguindo entender? Então preocupe-se em ser conhecido lá no céu por Deus, porque é Ele quem tem o galardão para recompensar a mim e a você. Amém, queridos? Que pena, queridos, que pena que está acabando. Estamos chegando ao final de mais um resumo semanal das nossas meditações do Ministério PSM, e eu quero mais uma vez agradecer a você que meditou conosco durante toda essa semana, você que tem meditado conosco durante todo esse tempo, amém? E mais uma vez pedir a você que não deixe de compartilhar esse resumo, amém? Compartilhe com as pessoas, convide pessoas para participarem também do Ministério PSM, compartilhe nossos conteúdos, nossos vídeos, nossos podcasts, amém? Fique à vontade para compartilhar, porque é para isso mesmo, tá bom, queridos? Tenham todos um domingo maravilhoso, um domingo abençoado e uma semana sensacional. E que esse Deus maravilhoso nos conceda bênçãos, nos conceda vitórias diante das lutas, diante dos desafios, enfim, queridos, diante de tudo que se apresentar diante de nós nessa semana que está começando. Eu queria pedir você a sua permissão bem rapidinho. Se me permite orar por você, na verdade orar por nós, né? Mas eu queria entregar a sua vida agora nas mãos do Senhor. Você permite bem rapidinho? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida desse teu filho, dessa tua filha que meditou conosco durante toda essa semana, está agora assistindo, participando desse resumo, relembrando um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou. Paizinho, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, eu não sei como está o coraçãozinho dele, dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, atendendo a cada pedido, a cada necessidade, dando vitória em cada luta, abençoando a sua vida em todos os sentidos, Paizinho, abençoando a sua vida profissional, abençoando a sua vida acadêmica, abençoando a sua vida familiar, abençoando o seu lar, sua casa, seu casamento. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, muito obrigado por mais uma semana de meditação na tua palavra. É o que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Permitindo nosso Deus, domingo que vem, nós voltaremos. Amém? E espera aí, porque amanhã de manhã, uma mensagem fresquinha vai estar chegando aí, uma meditação fresquinha vai estar chegando aí no teu aparelho. Eu convido você para nós meditarmos mais uma semana na palavra do nosso Papai. Permitindo nosso Deus, domingo que vem, estaremos de volta com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Beijo no teu coração, Deus abençoe a sua vida.